Vamos então para o nosso quadro de perguntas. Estou atravessando uma crise financeira, como nunca antes passado. Preciso mudar minha energia, mas o problema está me consumindo. O que fazer para aplicar o seu método? Que livros comprar? Estou muito ruim mesmo. Eu escolhi esse e-mail pelo seguinte: para evidenciar a importância do primeiro princípio do método do movimento perfeito. Não se envolva de sopa. Realmente, quando você se envolve com um problema demasiadamente, seja ele financeiro, seja ele emocional, você consome a sua energia, bem que ela diz. E realmente consome. Não só a sua energia mesmo, o número de fótons do seu corpo. Você consome a sua capacidade de ânimo. Você consome as suas capacidades naturais de iniciativa, de criatividade, de motivação, de intuição, de assertividade, de persistência. Todas essas capacidades fantásticas para você dissolver qualquer problema na sua vida. Mas quando você se envolve, por exemplo, com os seus problemas, pensa, como é que você se sente quanto mais você pensa no seu problema? Você vai se encorajando, você vai se sentindo poderoso, você vai se sentindo alegre, animado, aí você pensa mais no seu problema, aí você vai se sentindo assertivo. É isso que acontece com você? Não! Quanto mais você pensar, mais você se sente triste, mais você se sente incapaz, mais você sente dúvida, às vezes medo, muitas vezes raiva. Todas essas emoções, elas são pobres em luz. Quando você está numa emoção de tristeza, por exemplo, a sua química produzida pelo seu cérebro também reduz. E você fica inapto para encontrar soluções. E é por isso que as técnicas do movimento perfeito trabalham o princípio não se envolva, dissolva. Não é inteligente quando você fica muito envolvido com uma questão inadequada na sua vida. Como ela fala aqui, estou vivendo uma situação financeira, uma crise financeira, como nunca antes passado. Qual é a nossa natureza quando nós passamos? É a nossa natureza quando nós passamos por um problema. Nos envolver demasiadamente no problema. É a nossa natureza primitiva de se proteger, sempre pensar no pior resultado. Você tem que aplicar técnicas. Ela pergunta como posso praticar. E realmente você precisa praticar. Você precisa aplicar técnicas para interromper essa sua natureza de sempre pensar no pior. É normal, qualquer um, inclusive eu. Quando nós estamos vivendo uma situação difícil, a primeira qualidade de pensamento é no pior resultado, é no temor. Isso é a nossa natureza primitiva, a nossa natureza instintiva. Usar o medo ou pensar no pior para nos proteger. Precisamos vencer isso, porque estudando o cérebro, quanto mais você pensar e descarregar informações do problema, mais encurralado você fica nele. E aí ela pergunta assim, que livros comprar? E aí eu vou dizer uma coisa muito importante, não adianta o conhecimento. É óbvio que o conhecimento é muito importante. Foi graças, por exemplo, a todo o meu estudo e nas pesquisas e na ciência da psiconeurociência, foi toda a minha informação técnica que me deu base para criar as técnicas do movimento perfeito. Mas se eu própria não aplicar as técnicas que eu criei em mim e interromper o meu padrão condicionado de ser, o conhecimento apenas, até mesmo o meu conhecimento intenso, não resolve. Como eu digo, para você desenvolver os seus músculos no corpo, não adianta você saber que musculação produz resultado. Nem que a ciência prova. E você já viu muitas pessoas que praticaram, têm um músculo mais formatado. O que você precisa fazer? Ir na academia e praticar. Nas mudanças emocionais e para resolver problemas, você tem que fazer o mesmo. Você tem que praticar. E a primeira prática que você tem que aprender é não se envolver com os problemas, que é a nossa natureza. E nós temos técnicas mentais que lhe ajudam diariamente a dissolver o problema. Você mentalmente ajudar você a dissolver os seus problemas, não se envolvendo com eles. Vamos a mais uma pergunta.
Meu marido fez o atendimento individual do MP, do Movimento Perfeito. Gostou muito e rapidamente conseguimos ver resultados positivos em vários aspectos, não só na vida pessoal dele, como em nossa vida familiar. Pedi a ele que me ensinasse as técnicas e adorei. O que acontece é que temos 2 filhos que acordam muito durante a noite. Meu sono é cortado. Levanto várias vezes durante a noite e às 7h30 os 2 já estão de pé. Acordei às 6 horas para fazer o alinhamento. Minha pergunta é: estou com muito sono? Meu cérebro absorve? Posso fazer outro horário? Tem 2 condições fundamentais para as práticas do Movimento Perfeito darem resultado: motivação e concentração. Eu não acredito que uma pessoa com sono ou com dor possa ter esses 2 critérios: motivação e concentração. Aliás, o sono é um recuperador do nosso ritmo. Ele é essencial na nossa vida. Uma noite bem dormida recupera todas as nossas energias. Uma noite, como ela diz, cortada, interrompe muitas capacidades natas nossas, como de concentração, como de assertividade, de motivação, entre outras. E é muito importante que essa pessoa resolva o mais breve possível o sono dos seus filhos e o seu próprio sono. Acredito que um pediatra bem conceituado possa ajudar a reeducar o sono das crianças, para reeducar o seu sono. É vital. As técnicas do Movimento Perfeito eu peço que realizem na primeira hora da manhã e no último horário anterior a dormir, com a intenção de ser a primeira informação de qualidade e você limpar o seu cérebro antes de dormir das informações de baixa qualidade do seu dia. Cada uma dessas técnicas básicas dura de 10 a 15 minutos. Você vai precisar 25 minutos do seu dia, no máximo. Mas o que acontece? Quando você pratica as técnicas do movimento antes de dormir, você tem a tendência de ter um sono muito mais recuperador, intenso, sem carregar informações limitantes para o seu sono. Então, a qualidade de sono fica muito melhor. É a técnica da caixa preta. Muitas pessoas revelam que depois de aplicar a técnica começam a dormir melhor. É óbvio, limpam o cérebro de informações que foram descarregadas durante o dia de baixa qualidade. E pela manhã, a primeira técnica é a técnica do alinhamento, que nunca deve ser feita num estado de sono ou de desconforto. Então, eu digo para essa pessoa aplicar essa técnica no outro momento, mas principalmente corrigir esse comportamento que está acontecendo na vida dela de sono cortado, porque não é adequado. Ela diz que o marido começou os atendimentos e viu uma mudança rápida na sua vida, não só pessoal como familiar. É óbvio, quando uma pessoa muda numa determinada área na vida dela, ela muda em todas as outras áreas. Então, você vai para procurar uma mudança no seu relacionamento e muda também os seus resultados profissionais e os resultados da sua saúde. Por quê? Porque você é uma pessoa só. O seu cérebro é um só. Se você tem problemas em alguma área da sua vida, vai afetar todas as outras. E se você muda em uma área da sua vida, consegue bons resultados, todas as áreas da sua vida, elas são afetadas positivamente. Então, isso é óbvio, porque você tem um único cérebro. Aquela história de dizer assim, eu estou com problemas profissionais, mas não levo para casa. Eu estou com problemas em casa e não levo para o trabalho. Não existe não, porque você tem, que eu saiba, um único cérebro, com produção de uma única química, com a produção de uma única energia. E quando você aprende a cuidar de uma maneira geral, você progride em todas as áreas da sua vida. O método do movimento perfeito são técnicas que você pode praticar para resolver uma dificuldade numa área, mas que vai beneficiar todas as demais áreas da sua vida, com certeza. E evidenciando mais uma vez, não basta saber. Às vezes nós vamos em cursos, fizemos cursos, vamos a palestras, muitas vezes anos e anos de terapia e não mudamos. Porque o conhecimento sem a prática não interrompe padrões condicionados de longa data. Precisamos aprender, assim como no exercício da musculação para desenvolver músculos, aprender técnicas para desenvolver uma qualidade de informação diferenciada, que vai produzir resultados diferenciados na nossa vida.
Se você tem alguma pergunta para fazer, para entender melhor o método do movimento perfeito ou como a sua problemática pode ser dissolvida com as técnicas do movimento perfeito, entre no nosso site www.movimentoperfeito.com.br no link Perguntando para Rosa.